Então, mais uma vez, boa tarde a todos, bem-vindos, bem-vindas a essa quinta sessão do cinema, da ciclo de debates, né, Mitologia Greco-Romana no Cinema. Como eu disse, eu postei novamente esse item que está no site do programa, né, do projeto, justamente por esse convite ao olhar, que eu acho que vai muito bem com essa mesa edipiana hoje, né? Em que o nosso herói fura os olhos para ver melhor, ou ver alguma outra coisa que não era vista antes, né? Essa atitude de Édipo, que quando o coro pergunta, a divindade fez isso com você? Né? Ele diz, não, Apolo deu o oráculo, mas foram essas mãos que furaram os olhos, né? Então, uma decisão humana, no âmbito também divino, mas, enfim, esse furar os olhos permite a ele, né, ver de outra maneira, ou ver algumas outras coisas, talvez a gente pudesse pensar. E essa imagem que a gente escolheu, né, das cariátides, nós não vemos as cariátides, mas nós sabemos que elas estão olhando e nós nos colocamos numa posição que é muito privilegiada no caso dessa fotografia, que em geral nenhum visitante na Acrópole tem, que é a posição onde estão, né, as cariátides, como se fossem elas, né? Então, vicariamente, né, tendo essa possibilidade de um outro olhar. E é esse outro olhar que esse curso, esse evento, né, quer proporcionar, sugerir, com a reunião, a partilha, né, o compartilhar de tantos olhares de especialistas, né, em estudos clássicos e também em cinema e cinéfilos. Então, essa sessão que eu chamei dupla, né, hoje, na verdade, ela tem 5 pessoas envolvidas, né, vou apresentá-los brevemente. Vocês têm acesso ao currículo, né, de todos, podem olhar depois com detalhes e ver a riqueza, né, das suas produções, das suas atividades como professores, pesquisadores, mas é um grande prazer recebê-los todos aqui, né? O professor José Amarante, que teve a sua formação na Bahia, depois fez um pós-doutorado em Siena, na Itália, professor de língua latina, com vários trabalhos publicados, entre os quais o método de latim, né, curso de latim, e um livro recente, o livro das mitologias do Fulgêncio, né, uma bela tradução para o português, né, e que eu tive o prazer até de receber das mãos dele quando ele veio no evento aqui sobre cinema, no Caraça, né, mas foi editado, então, recentemente, essa tradução do Fulgêncio. Junto com ele está a Luciene Lages, que teve a sua formação na UFMG, sobre tragédia grega, trabalha com recepção, fez uma tese sobre Édacles, sob orientação da professora Teresa Virgínia, e é professora de língua e literatura grega na Universidade Federal do Sergipe, né? Então, os dois fizeram juntos o artigo que está nesse livro, né? Mito e Movimento. A outra dupla é o professor Orlando Araújo, né? E falar dele é muito caro também, porque fomos 2 colegas na USP, né? Ele fazendo o doutorado sob orientação da professora Filomena Irata, que era também a minha orientadora, né? Fez um trabalho sobre Sófocles, tem uma tradução, né, da Electra, e é professor na Universidade Federal do Ceará. E recentemente, né, há 2 semanas, se não me engano, né, uma semana, Orlando Araújo, perdão, o Orlando lançou um livro que ele coeditou sobre recepção da dramaturgia grega na dramaturgia brasileira, né? Fica aí o convite, então, para todos depois verem essa mais nova, mais recente publicação. O trabalho dele foi feito junto com Francisco Pereira, que não pôde vir, né, a essa sessão hoje, mas que é professor da Universidade da Integração da Lusofonia Anglo-Brasileira, né, em Redenção, tem uma formação em filosofia, direito, com mestrado, doutorado, e tem um trabalho na área de humanidades, né, e filosofia e direito. Então, os dois fizeram, né, esse artigo, trabalharam juntos, mas hoje apenas o Antônio Orlando irá apresentá-lo.
e o professor Júnior Vilarinho, da Universidade Federal de Viçosa, que tem uma formação em língua e literatura francesa, a formação dele foi no Rio, mas hoje está em Viçosa, colega do nosso colega Edson, né? E trabalha com literatura e também recepção e mitologia, né? Mas tem a formação em língua francesa, né? Então, bem-vindo a todos. A dinâmica vai ser a mesma, embora, né, começa a apresentação com José Amarante, então alguns optaram por apresentar, né? O Amarante vai apresentar e depois a Luciene entra, né? Mas então os 5 irão seguir, né? Digamos, o modo operante que temos seguido, né? E eu já passo, então, para eles a palavra, começando pelo José Amarante e a Luciene. Mais uma vez, obrigada a todos e todas pela presença. José Amarante, por gentileza. Muito obrigado, Cecília, muito obrigado mesmo. Um prazer enorme estar aqui com você novamente, viu? Bem, boa tarde a todos e a todas, né? Boa tarde aos colegas aí da sessão de hoje. Eu gostaria inicialmente de agradecer aos organizadores aqui do evento, né? A Cecília, o Edson, a Júlia e ao Igor, né? Pelo generoso convite, e também as monitoras, né? Que estão aí dando suporte, né? Nos bastidores. Essa apresentação, como a Cecília falou, ela é realizada em coautoria com a professora Luciene Lages, que está aqui presente, e que ao final vai estar com a gente também aí na discussão. Bem, para que vocês acompanhem alguns frames e citações do filme que eu vou comentar, nós vamos seguir alguns slides que o Igor já está aí exibindo para vocês. Gostaria só de colocar no modo exibição, Igor, por favor, tá? Bem, nessa fala, nós vamos discutir, né, a tradução do Tirésia, né, do cineasta Bertrand Bonello, né, como uma recriação, né, um movimento, né, que quer fazer existir o mito, né, e resistir nesse nosso milênio, né, a partir de uma leitura, a nosso ver, histórico-racionalista, né, da questão da transgeneridade. Né? É claro que a leitura que a gente apresenta é a nossa leitura do filme, né? Então, para quem não viu o filme, que queira ver depois, a gente vai deixar o link para que vocês possam ler e possam fazer também as suas leituras posteriormente. Né? Não é um filme fácil de achar necessariamente. Então, eu vou começar com as nossas considerações. Né? O cineasta, o francês, né, Bertrand Bonello, ele não se encontra entre esses cineastas, né, mais conhecidos, né, do mundo aí da sétima arte. Né? É muito difícil encontrar as suas produções nas plataformas de streaming, por exemplo, né? Embora ele não atue somente como diretor, né, mas também como roteirista, compositor, produtor, né, e até mesmo ator. Né? E também alguns de seus filmes também já foram premiados em algum momento. Entre nós, ele é mais conhecido pelo filme de 2001, O Pornógrafo, né? O Tirésia, que a gente vai comentar hoje, é de 2003. Em 2011, ele lançou também no Brasil o longa La Polonide, Os Amores da Casa de Tolerância. Em 2014, o Saint Laurent. Em 2016, o Nocturama. E mais recentemente, em 2019, né, o Zombie Child. Bem, quando a gente observa certos temas, né, e certas abordagens do Bertrand, é possível entender o porquê de seu trabalho ser geralmente vinculado ao que se chamou, né, de novo extremismo francês. É um termo aí que foi cunhado, né, pelo crítico James Quandit, né, para uma coleção de filmes de diretores franceses que geralmente tendiam para uma transgressão deliberada na virada para o século XXI. Né? Mas é possível que apenas uma observação muito rápida, né, nos colocaria o filme Tirésias como um experimento vazio de exploração do extremo, né, do sangue, da nudez, da carne, né, dos golpes em direção à cegueira, como é o caso do que ocorre em Tirésias. O Bonello movimenta o mito da antiguidade, né, em relação ao nosso tempo, né, e não sonega na tela a crueza da realidade em sua relação censora e, por vezes, assassina, né, com a transgeneridade. O filme tem um roteiro do próprio Bertrand, com Luca Fazzi, e ele reedita, né, ou traduz para o início deste nosso milênio a história do adivinho tebano, que nos é mais conhecido, né, pelo público em geral, pela participação no desenrolar da história do Édipo Rei, né, razão pelo qual estamos nessa mesa aqui hoje, ou por aconselhar Ulisses, né, sobre o seu retorno para casa na Odisseia, ou ainda pelo vaticínio, né, sobre a vida do Narciso. Né? Ou seja, a sua natureza mântica termina sendo, né, o lado dele que é mais correntemente conhecido, e não a questão relativa à sua transgeneridade temporária.
Bem, a gente podia, assim, de início, né, inferir que, ao trazer essa figura, né, bivalente sexualmente do Tiresias aos inícios, né, de nosso terceiro milênio, o Bertrand Bonello estaria a enquadrar o mito em ângulos novos, né, movimentando o mito de alguma forma, né, insinuando que o que está em tela aí é o diálogo entre a antiguidade e o nosso tempo, né? Sobretudo se a gente considerar a nossa cultura contemporânea, os índices de violência, né, que se acentuam ano a ano a população LGBTQIA+, né? Além também da eclosão aí dos movimentos sociais, né, em relação à rediscussão do gênero. Bem, numa entrevista que foi publicada em 2003, né, no ano de lançamento do filme, só um minutinho, Igor, no ano de lançamento do filme, né, ao jornal Libération, o próprio Bonello nos fala sobre sua necessidade dialógica, né, para que o antigo pudesse, né, reviver e recriado numa verdade sua, né, própria, né, conforme agora a gente vê no próximo slide, né. Ele dizia nessa entrevista isso aí: eu tive que aprender a fazer idas e vindas entre o contemporâneo e o antigo. 2 passos demais, um passo para trás. É preciso gerir, regular, encontrar a distância justa. Bem, nessa apresentação, então, a gente vai analisar as duas facetas da história de Tiresias a partir da proposta do Bertrand Bonello, ao dividir o seu longa, né, em duas metades interligadas, né? Uma que é relativa à transgeneridade temporária do Tiresias e aquela outra que é relativa à sua natureza mântica e associada à cegueira. E essa distância justa, né, de que fala o cineasta, ela toma forma a partir da maneira como o mito, né, chega até nós, né? Em muitos autores da antiguidade, nós vamos encontrar um conjunto de mitos que tratam da transgeneridade, né? E, em alguns casos, até mesmo a gente vai encontrar catálogos, né, sobre o tema, né? Eu vou colocar depois no chat para vocês algumas dessas obras que apresentam alguns catálogos, né? E também em termos de narrativa histórica, né, ou seja, daquilo que a tradição conta, né, a gente tem que tratar da história assim na antiguidade, o Plínio Velho, na História Natural, nos relata também, conforme a gente vê aí no próximo slide, Igor, ele diz, né, que a transformação de mulher em homem não é coisa de mitos. Ou seja, o tema se documenta além do território mítico, né, como a gente pode ver aí nessa fala do Plínio, e também como a gente vê em Vitrúvio, no Tito Livio, no Hipócrates, no Diodoro Sículo, enfim, eu vou colocar depois também essas referências a vocês ao final da minha fala. Bem, em função do que a gente vê no filme, eu gostaria apenas de destacar que em muitos desses casos aí que envolve a questão da mudança de sexo na antiguidade, essa mudança é sempre vista como um sinal de um mau presságio, né? Ou então é seguida de morte, né? Como ocorre também com o Tiresias de Bonello. Bem, eu vou seguir então os slides, né? E eu passo a tratar das duas faces do Tiresias de Bonello. Por favor, Igor, pode passar. Bem, um dos primeiros elementos que se observa no Tiresias é o direcionamento ao diálogo, né? Como a gente vê agora no próximo slide, na entrevista que o cineasta concedeu em 2003, né, ao Libération, parece bastante consciente aí uma influência, né, da fotografia de Joel Peter Witkin para a compreensão do seu Tiresias, né, como um ponto de partida para essas conexões entre o antigo e o contemporâneo. Na entrevista, então, ele diz, né, imagine a transexual de Witkin vivendo dentro da Acrópole, e esse é o começo de uma ficção. Bem, de fato, como vocês vão ver aí no próximo slide, a cena de Tiresias, né, em sua toalete, com o membro exposto, é uma espécie de uma recriação de uma fotografia witkiniana, né? Também no próximo slide, né, também uma outra recriação, e há outras também que não vamos expor agora, mas esse papel aí dos diálogos, né, é mesmo muito significativo no filme, né? Seja entre as formas de expressão artística ou entre territórios, povos, né? Estabelecendo aí certas fronteiras, muitas vezes diluídas. Mas também a gente vê muitos polos em confronto no filme, né? Da mesma forma que se dão essas dualidades aí marcantes no filme. Então, Tiresias, a gente poderia dizer que é um filme que se completa em duas partes, né? Então, vamos ver um slide aí da primeira parte. Essa primeira metade que a gente vai ver agora, pode passar o slide, Igor, por favor? Ela é centrada no aspecto da transgeneridade, né, do mito tiresiano, sob o signo aí da escuridão. As cenas dessa parte, elas se revelam, né, elas vão revelar as aventuras do Casanova, que é esse esteta que vocês veem na tela, né, um intelectual que é obsessionado aí pela busca, né, da rosa perfeita,
com seus odores próprios, né? O que ele chama de uma cópia perfeita, que é a transexual do Bois de Boulogne, né? Aquele bosque lá nos arredores de Paris, e no ambiente mais urbano. Essa é uma primeira metade mais escura, Tiresias ainda não é cego. Uma segunda parte é orientada na direção do aspecto mântico do mito, conforme vocês veem agora no próximo slide, né? E se realiza sob a regência da claridade. O que a gente vê aí já é um personagem agora cego e adivinho, em um contexto já mais bucólico, né? A luz dessa segunda parte do filme, ela contrasta, né, com a escuridão objetiva da vista de Tiresias, né? Mas está em conformidade com sua capacidade de ver além do que todos podem ver, né? Bem, essa dualidade do filme, ela é marcada não apenas por esse corte narrativo, que é estrategicamente aí construído, né, pelo jogo da iluminação. Outros jogos também cênicos, em camadas, aí vão também marcar cisões aparentes que vão se unindo de maneira quase imperceptíveis, né? Assim, então, o Bonello nos propõe no jogo cinematográfico a experiência da cegueira, né? A nossa cegueira mesmo de espectador, e também a experiência da decifração. Vamos ver como é que isso se dá no filme, né? No slide que vocês estão vendo agora, por favor, Igor, pode passar. Bem, se essa Tiresias aí dessa primeira parte, né, que é uma transexual feminina, se ela é representada por uma mulher, né, no caso aí a atriz paraguaia, né, Clara Chauveau, que é de pai francês e mãe brasileira, né, mineira inclusive, o Tiresias da segunda parte, né, conforme a gente vê no próximo slide, esse Tiresias aí, na sua conformação masculina, é representado por um homem, né, que é o ator brasileiro Tiago Teles. E aí, num jogo visível que o Bonello está propondo, de dois outros interpretarem o mesmo. Ou seja, um ator e uma atriz fazem o mesmo personagem, né? Por outro lado, conforme vocês vão ver agora no próximo slide, o personagem Casanova, da primeira parte, e o Padre François, da segunda parte, eles são interpretados por um único ator, né, que é o francês Laurent Lucas, numa situação inversa que a gente vê agora, né, que é o mesmo interpretando dois outros, ou seja, o mesmo ator e dois personagens diferentes. Bem, o cineasta, então, quando nos dá uma segunda parte do filme mais clara, né, mais iluminada, ele também nos cega, né, de alguma forma. Tudo aí está sob o signo da claridade e somos convidados a um jogo de confundir personagens, né? Então, como Tiresias, o espectador também, por algum momento, fica cego. Eu passo, então, a comentar alguns pontos essenciais do filme, né? Comecemos pela primeira metade do filme, que é a mais escura. Bem, aí o pensamento do intelectual Casanova se textualiza, né, em sua ansiedade pelo seu jardim de rosas, né, que é o Bois de Boulogne, onde ele vai colher lá a sua cópia perfeita, né, como ele chama, que vai vir a ser Tiresias, né? Não a original, né, que atrai Casanova, mas o que ele chama de cópia, né? Bem, conforme a gente vê agora no próximo slide, por favor, Igor, antes de ele ir à sua caçada no Bois de Boulogne, nós o encontramos no Museu do Louvre, lá no Salão das Cariátides, né? Ele está aí a admirar a beleza da arte em esculturas antigas, né? Então, vejam no slide seguinte, o seu olhar efetivamente incorporado pela câmera num plano sequência circular, que nos revela aí os dois lados do hermafrodito dormindo. Aqui também uma cópia romana do século II a.C., né, de uma escultura helenística. E pensando aí nessa relação entre original e cópia e da hibridez de gênero, a questão é interessante porque, do ponto de vista da composição, o hermafrodito dormindo também é um híbrido, né? É um híbrido histórico, né, que é uma cópia antiga que descansa sob o original aí do colchão de Bernini, lá do século XVII, né? Bem, conforme a gente vê agora no próximo slide, por favor, Igor, o Casanova fixa o olhar para a figura símbolo da pureza, que é Diana, né? Ele observa a estátua Diana com um veado, também chamada de Diana de Versalhes, que é uma estátua que reflete movimento, né, com a deusa aí em plena caça, com as vestes esvoaçantes, né? E a cena vai remeter à própria caçada simbólica que vai ocorrer logo em seguida, né, no Bois de Boulogne. Como a gente vê no próximo slide, né, onde os carros aí desfilam, né, perto do bosque, espreitando aí suas presas, né, que estão espraiadas pelas margens da rodovia, né? E numa cena que remete ao filme Tudo Sobre Minha Mãe, né, de 99, um pouco antes desse filme de Tiresias, do Almodóvar, né, que também tem um semelhante tratuar em Barcelona, conforme a gente vê aí no próximo slide, né? Em ambos os filmes, a cena simula uma coreografia quase sincronizada, né?
em Bonello, com os veículos num lento compasso, numa passarela reta, e no Almodóvar, numa dança circular aí de carros bem ansiosos. Né? Bem, o Casanova, então, adentra pelo bosque escuro, mirando aos seus possíveis alvos, até ser atraído pela melodiosa cantiga popular Terezinha de Jesus, entoada em português, né, por Tiresias, como a gente vê no próximo slide, né? O delicado cantarolar a capela de Tiresias, e aí numa sonoridade bem brasileira, né, e sem legenda, prenuncia, então, o encontro com as fronteiras do outro, né? Casanova, então, faz a sua escolha, colhe sua rosa, né, que é Tiresias, e a leva para casa. E a chegada, então, à casa do intelectual vai colocar Tiresias diante de sua história, né? Próximo slide, Igor, por favor. A gente vê aí no slide, né, sob a forma de rastro, né, de resíduo dos elementos míticos, a serpente num quadro na parede, então, adverte Tiresias, né, quanto à mudança em seu gênero, que ocorre nas versões do mito, né, quando ele encontra um casal dessas cobrinhas aí em cópula. Mas isso é apenas sugerido, né? Nesse insinuante diálogo com o mito, Tiresias contempla aí nessa imagem o quadro como se contemplasse o espelho de sua história e também, né, a gente pode ler assim, a longevidade do seu mito. Bem, a primeira parte do filme, então, é toda marcada pelo cativeiro de Tiresias, né? E tudo se agrava a quem, né, é uma pessoa trans com a impossibilidade de ter acesso aos hormônios, né, que iriam lhe garantir aí a fisionomia e o ânimo femininos, né? No slide seguinte, vocês vão ver que uma lâmina de barbear, por exemplo, né, não foi suficiente para restituir a imagem de rosa de Tiresias, né? E como a gente vai ver também agora no próximo slide, o Casanova, então, frustrado, ele induz Tiresias a um descanso, né, amarrado aí em sua cama, e então os olhares do algoz aí vão buscar um desfecho, né, para essa história. Bem, em seguida, como a gente vê, por favor, Igor, próximo, em uma cena aí considerada bem realizada, né, já com golpes de tesouras nos olhos, né, e já barbudo, Tiresias então vai perder a visão e depois vai ser abandonado na beira de uma estrada. Bem, a segunda parte do filme é rodada sob o signo da luminosidade, efetivamente assumida pela imagem de um nascer do sol logo ao início, em oposição à situação de Tiresias, né, que fica abandonado na sua escuridão, né, às margens de um riacho. Nós temos, então, aí o primeiro contato com a jovem Ana, que é uma personagem que entra no meio do filme, uma personagem que se prepara para ir à missa, né? Aí no próximo slide, como a gente vai ver, a Ana está lá no templo com sua família, né? E há um jogo de oposição interessante para o filme, que é um jogo de morte e vida, né? Que é marcado aí nos ritos da igreja. Nós vamos ter primeiro uma leitura bíblica sobre a morte de Jesus, que é o símbolo da redenção dos pecados, e depois vamos ter uma cena de batizado, né, que seria o símbolo da possibilidade de eliminação do pecado original. A jovem, então, depois encontra Tiresias abandonado e o acolhe em sua casa, como a gente vê nesse próximo slide, né? Mas aqui, no filme, a cegueira de Tiresias, associada aí ao surgimento de sua conformação mântica, está mesmo longe de se converter em redenção da personagem a uma religiosidade institucional, né? Como a gente vê no próximo slide, o Tiresias não vai ao padre François, é o padre que vem a ele, né, ao descobrir aí a fama, né, dos seus dons, né, e se preocupar com a concorrência, né? E as visitas, então, do padre François vão ter ares aí de perseguição, né, já que o pároco está interessado em desvendar a natureza do funcionamento das predições de Tiresias, né? Bem, se o esteta Casanova, lá da primeira parte do filme, eleva a beleza da cópia em seu jardim lá no Bois de Boulogne, aqui, como a gente vê no próximo slide, o padre cultiva rosas naturais no jardim. Então, ele critica a mudança na aparência, a transformação do ser como ele é, e originalmente, né, vamos mapear esse originalmente. E o padre faz isso citando aí uma criação do poeta persa do século XI, né, o Omar Khayyam, para concluir que, cito o verso, né, ninguém pode estar acima das coisas e querer transformá-las. Ou seja, o padre nega a transformação, né? Uma cópia, ou seja, o ser transgênero, não é original, né? A mulher. O original seria o de Deus, né? E a cópia seria humana. Bem, ao ler as cartas que o adivinho recebe das pessoas interessadas nos seus dons, o padre se dá conta, né, do poder da interferência tiresiana na vida de seus fiéis, e é a partir daí que o desfecho caminha, né, em direção à morte do personagem que dá título ao filme, né? E uma morte até não esperada, por conta de que a Tiresias foi prometida uma vida muito longa, né?
Bem, com o próximo slide eu chego às conclusões, né, com um desfecho sobre o mito aí e o seu tempo, né? É preciso que a gente volte um pouco às formas de sobrevivência do mito, né? Ao fato do Bonello eleger a transgeneridade de Tiresias como ponto de partida, né, como ele mesmo diz, para um filme na contemporaneidade. A antiguidade e seus mitos sobrevivem também porque a sua reinterpretação, né, ela é situada, né? As últimas décadas, né, se viram aí o crescimento acentuado da violência associada a sexo e gênero, também testemunharam, né, a afirmação e o reposicionamento social dos gêneros, né? O Tiresias de Bertrand Bonello, então, ele emerge nesse contexto, né? Não é à toa, por exemplo, que a sonoridade do português brasileiro ao longo do filme tanto se acentue, já que o Brasil, como todos nós sabemos, né, encabeça a lista dos países mais violentos à população trans, né? E a abordagem, então, do Bonello se dá numa perspectiva situada, né, sangrando no contemporâneo, explicada pelo olhar contemporâneo. Para ele, então, é útil que o mito seja um ponto de partida, mas interpretado, de alguma forma, de modo histórico-racionalista. Vamos ver como é que isso, então, se opera, né? Vamos retomar os elementos essenciais do mito para a gente poder entender. Bem, o Tiresias, nascido homem, se torna mulher, todos nós sabemos, ao golpear duas serpentes em acasalamento, em geral, e volta a assumir seu gênero anterior ao novamente golpear as duas serpentes, né, que cruzam lá o seu destino. Já no filme, a sua mudança sexual ocorre por contingências sociais. Bem, primeiro, Tiresias já aparece no filme na sua versão feminina, né, por efeito de hormônios, e sua forma de ganhar a vida é explicada por ele mesmo no final do filme, como a gente vê aí no slide, né? Ele diz assim, por favor, Igor, isso. Rapazinhos que viram mulheres tornam-se putas, confirmando o contexto difícil de então, né, e de agora, da inserção profissional da pessoa transexual. Mas Tiresias, novamente, em homem, será transformado, né? Não por efeitos sobrenaturais, por encontrar cobrinhas, como no mito, mas, conforme a gente vê no slide seguinte, né, pela impossibilidade de acesso aos seus hormônios, né? O Bonello, então, ele segue situando o mito em seu tempo, né, com esse jogo aí de mudanças operadas também pela lógica química. Bem, continuando outro elemento do mito, né? No mito, Tiresias fica cego, ou porque ele presenciou o banho de Atenas, né? Ou por conta da ira de Juno, né? Porque ele teria revelado o segredo das mulheres, que sentiriam mais prazer no sexo do que os homens. Bem, considerando o mito ajustado ao seu tempo, a cegueira de Tiresias é inspirada também por contingências sociais, contextualizadas historicamente, né? Ou seja, a violência crescente que atinge as pessoas transexuais. Bem, no filme, né, então, vejam aí o próximo slide, os olhos de Tiresias são perfurados com uma tesoura, né, por Casanova, numa sequência possível de ser lida em nossos jornais, especialmente no contexto brasileiro. E no filme, a gente tem que se lembrar disso, né, um ator brasileiro no papel de um transexual brasileiro. Bem, outro elemento do mito, né, ele se torna adivinho, ou porque Júpiter se compadece, após o efeito da ira de Juno, ou porque Atena vai ceder lá aos rogos de Cáriclo, né, a mãe de Tiresias. Mas o próprio Tiresias no filme, aceitando o seu destino e justificando os donativos, né, que ele recebe das pessoas lá por suas predições, ele nos explica, né? Conforme a gente vê no próximo slide, ele nos explica sua forma de ser na escuridão e de não poder mais realizar o seu trabalho de prostituta, né? E ele diz: elas ajudam porque eu não posso trabalhar. Ou seja, o dom da adivinhação surge não somente por efeito do destino, mas por uma possibilidade de sobrevivência a uma ex-prostituta, agora cega e vivendo de favor em um lar que a acolheu, né, numa região aí campesina. Né? Ou seja, a persistência do mito, né, a sua sobrevivência, é acompanhada, como diz o Taylor, né, de modificações aí essenciais. Bem, contrariando as versões da história de Tiresias, segundo as quais o adivinho teria vida longa, o filme é finalizado com seu atropelamento, né, com o bíblico derramamento de sangue prometido, né, como a gente vê aí no slide seguinte. Né? Bem, como vocês devem saber, o Novo Testamento, né, mais ameno, apenas promete porta fechada, né, aos adivinhos. Mas o Velho Testamento parece sugerir a necessidade da morte de Tiresias, com a cena final de seu atropelamento, né, pelo padre François. Vejam, por exemplo, aí no slide o que diz o Levítico, né, 20, 27, que diz isso, né, o homem ou mulher
que pratica necromancia ou adivinhação é réu de morte. Será apedrejado e o seu sangue cairá sobre ele. Então, aí, ao modo dos haters, né, e transfóbicos contemporâneos, né, o clérigo não aceita a outra forma de ser, né, e de existir, e redesenha o final do mito, né, retirando ele próprio, e não Deus, a prometida vida longa a Tiresias. Então, isso foi uma leitura, né, a leitura que nós fizemos do filme, né, e a gente se coloca à disposição de vocês para conversar ao final. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. O próximo slide é o nosso contato, e a gente continua se falando daqui a pouco. Muito obrigado a todos, obrigado, Cecília, obrigado, Júlia, Edson e Igor. Obrigada, Marante, por essa exposição breve, mas tão ilustrativa e tão instigante, né, sobre essa recepção do mito de Édipo. Eu não sei se a Luciene gostaria de fazer alguma observação agora, ou fica depois para as perguntas. Não, não, é melhor prosseguir, né? Tá ótimo. Obrigada, Luciene. Bom, então agora eu passo a palavra ao Orlando Araújo, para aqueles, né, que chegaram um pouco depois da apresentação, professor na Universidade Federal do Ceará, tradutor da Electra, e professor de língua e literatura grega, né? E alguém pediu, eu acabei de colocar o link para o livro que foi recentemente lançado, e do qual ele é um dos organizadores. Desculpa, é porque eu tenho um colega que o Antônio Orlando também é professor de grego, né? É a idade. Enfim, meus cabelos brancos provam. Mas muito obrigada, Orlando, mais uma vez, e passo a você a palavra. Obrigado, Cecília. Eu agradeço imensamente o convite, primeiramente para participar do livro, né? O convite da Maria Cecília e do Edson, né? E que eu já aqui parabenizo pela organização que vocês fizeram do livro. E também gostaria de parabenizar pelo evento Mitologia Greco-Romana no Cinema, estendendo os meus parabéns ao Igor e a Júlia, e a todas as monitoras, né, a Giovana, a Nádia e a Romana, né? Então, esse texto que nós apresentamos para o livro, ele foi feito por mim e pelo Francisco Vitor, né, que é professor da Unilab, que não pôde estar aqui, que é da área de filosofia, e alguém que também já vem há algum tempo trabalhando com Pasolini. Então, o nosso trabalho aqui foi pensar não exatamente uma apresentação do texto, que trazia como também discussão o pensamento de Foucault, mas trazemos aqui alguns apontamentos, né, sobre o texto do Sófocles, né, como um hipotexto, e a recepção desse texto por Pasolini. Então, nós, até a partir de uma fala do Pasolini na revista dos Cahiers de Cinema, né, ele diz que o Édipo rei tem um prólogo e tem um êxodo, né? A ponto de que nós intitulamos o nosso trabalho Entre o Prólogo e o Êxodo, a Tragédia de Sófocles, mas tratando, na verdade, do Édipo rei de Pasolini, né? Então, Pasolini, assim como Sófocles, não precisa de muita apresentação. Eu só gostaria de ressaltar o fato de que Pasolini completaria 99 anos no dia de ontem, 5 de março, se fosse vivo. Okay? Bom, então, ele nasce em 1922, né, e morre em 1975. Né? Além de crítico literário, diretor, roteirista, né, poeta, ele, nesse momento, no ano de 1967, que é o ano em que ele vai fazer o seu Édipo, e ele já vinha de uma experiência anterior com textos literários e com o pensamento antigo, mas que houve aí um hiato até 67, e ele havia terminado de fazer um filme mais contemporâneo. E, nesse momento, ele se encontra
definitivamente desiludido de todas as ideologias, inclusive do marxismo, porque para ele os marxistas estavam ali se debatendo já em crises sectárias e partidárias, né? E também estava já um pouco desesperançoso a respeito da juventude, com a juventude do seu tempo, né? Que aí ele via como uma forma primordial de irrealização da diferença e da imantação do ódio pequeno burguês, né? Então, nesse sentido, ele está completamente desamparado, né, da sua antiga fé na ancestralidade, que deveria ser um lenitivo para ele, que quando representaria essa ruralidade, esse aspecto rústico, né, que é da própria experiência de vida do Pasolini, né, e de um certo paleocapitalista que, por muito tempo, o sustentou, o susteve ali de pé, fazendo, inclusive, parte das suas obras, né, e isso começou a se desestimular a partir da década de 60. Então, nesse sentido, ele vai estabelecer uma nova poética, talvez, nós pudéssemos dizer assim, que vai estar ligada à realidade existencial camponesa e operária, né? Ou que nós poderíamos dizer de um empirismo direto com a vida e que isso terminaria estabelecendo uma resistência ao neocapitalismo, da técnica fria e do aburguesamento da indiferença. E isso faria com que ele se tornasse irreversivelmente todo esse momento da década de 60 algo crítico para toda a Europa, né? Então, é nesse contexto que nós podemos situar esse novo Édipo, nós poderíamos dizer assim, de Pasolini, a partir dessa leitura de Sófocles, né? Então, como que Pasolini vai recepcionar na modernidade essa tradição? Então, a partir disso, nós pensamos em alguns pontos que vão permeando essa obra, como essa crítica que ele vai fazer às ideologias do instante em que ele está vivendo, uma crítica, de certa forma, à juventude, que, como também nós poderíamos até acrescentar uma espécie de indiferença dessa juventude, uma espécie de aquedia, né, e dessa ancestralidade rural, ou seja, ele está ali produzindo um Édipo Rei num modo completamente desiludido. Então, o tempo que vai marcar a produção dessa obra vai ser, e um termo que nós poderíamos trazer como um marcador desse instante, seria a desilusão, né? E, para pensarmos essas questões da obra e como nós poderíamos recepcionar essa obra, né? E que, pensando nesse contexto em que Pasolini vai trazer um texto do século V, nós tomamos como um paradigma uma frase que já está presente num outro filme de Pasolini, claro que é posterior ao Édipo Rei, é o Decamerão de 1971, quando o próprio Pasolini se coloca como aluno de Giotto, ele vai dizer por que acabar a obra se o melhor é sonhá-la, né? Então, esse Édipo que está inacabado, né, mesmo para Édipo, mesmo para Sófocles, desculpe, porque está em construção, ele permanece na obra de Pasolini também em construção e perpassa o século XX, né, para que nós possamos recepcioná-lo no século XXI, né? Então, eu trago, o Igor, se você puder passar, acho que é o oitavo slide, que apresenta exatamente isso. Obrigado. Um diálogo e contestação que nós trazemos do Barthes, do Rumor da Língua, de 2004, essa citação, que diz que um texto é feito de múltiplas escrituras, elaboradas a partir de diversas culturas e ingressante em uma relação mútua de diálogo, paródia, contestação. Mas há um lugar em que esta multiplicidade é percebida, e este lugar é o leitor. Então, nós temos aí um leitor de Sófocles,
pelo olho do Pasolini, e nós temos agora uma recepção desse texto do Sófocles e do Pasolini no século XXI. Mas há um lugar em que esta multiplicidade é percebida, e este lugar é o leitor. O leitor é o espaço em que se inscreve, sem que nenhuma se perca, todas as citações que constituem a escritura. A unidade do texto não reside em sua origem, mas em seu destino. E esse destino não pode ser pessoal. O leitor é alguém sem história, sem biografia, sem psicologia. Ele é simplesmente um qualquer que articula em um único campo todos os traços a partir dos quais se constitui a escritura. E aí não é à toa que Pasolini entra exatamente com toda essa pletora de conhecimento que ele vai trazer para o seu texto, não só discutindo a questão das ideologias, né, mas trazendo ali um cinema-poesia, né, mas, ao mesmo tempo que é cinema, é teatro, ao mesmo tempo que é mito, e traz aí uma modernidade, traz também dentro desse mito uma tradição. Como pensando o que o próprio Pasolini diz, o meu filme Édipo Rei tem um prólogo e tem um êxodo. E nós poderíamos dizer, e entre o prólogo e o êxodo, que é onde está, na perspectiva do Pasolini, a modernidade do filme, nós podemos dizer que no meio está exatamente o Édipo Rei. Um Édipo Rei que é sofocliano, tem lá toda a espinha dorsal sofocliana, mas, acima de tudo, nós encontramos a voz de Pasolini. Então, o próximo slide, Igor, por favor. Temos aí os códigos do texto, que é ainda do livro do Barthes, O Rumor da Língua. Ele diz que o texto não é coexistência de sentidos, mas passagem, travessia. Não pode, pois, depender de uma interpretação, ainda que liberal, mas de uma explosão, de uma disseminação. O leitor, esse sujeito bastante vazio, passeia no flanco de um vale em cujo fundo corre o que ele capta é múltiplo, irredutível, proveniente de substâncias e de planos heterogêneos, destacados. Luzes, cores, vegetação, calor, ar, explosões tênues de ruídos, gritos agudos de pássaros, vozes de crianças, do outro lado do vale, passagens, gestos, trajes de habitantes, aqui perto ou lá longe. Todos esses incidentes são parcialmente identificáveis. Provém de códigos conhecidos, mas a sua combinatória é única. Fundamenta o passeio em diferença que nunca poderá repetir-se, senão como diferença. E aqui, atribuindo a recepção de Sófocles por Pasolini, nós temos aí estabelecidas duas obras, né? O teatro sofocliano e o cinema de Pasolini. Bom, então, nesse sentido, voltando ainda à concepção do filme, Pasolini vai tentar conceber um filme que é inteiramente poesia real, empírica, é antiliteral e vai recuperar, ainda que hibristicamente, né, a dimensão mítica da existência, mas no destino nu. E nisso nós vamos encontrar Sófocles, né? E nesse destino no qual, por suposto, só pode ser trágico e remediado em sonhos maternos, voltados ao mundo que não existia mais, a fazer-lhe suportar a destruição da juventude, da geração de seu tempo, da perda simbólica de sua terra e da devastação antropológica de toda a cultura popular. Aquela que outrora ele conhecera nos campos de sua infância e de sua juventude, antes mesmo da ascendência do fascismo. É, portanto, da concepção de uma espécie de exílio sem resistência que surge, como obra inestimável, o seu Édipo Rei. Um filme que expõe a metáfora pasoliniana a respeito da condição extreme do homem de conhecimento, só que não mais o homem de conhecimento do século V a.C., que poderia ter ali a condução dos deuses, mas o homem do presente do século XX.
Então, na esteira dessa leitura trágica, que vai fazer Pasolini, igualmente acerca do ocaso da realidade que nós vamos encontrar no presente do século XX, e diante do tempo sequestrado sob o regime de verdade, de saberes e de poderes, mas também, por que não, dos amores, o filme gira a respeito da ética épica e da mítica bárbara, pasoliniana, antinatural, desértica e anticultural burguesa. Então, quando nós falamos em termos anticultural, burguesa, paisagem antinatural, nós estamos encontrando um Pasolini moderno. Mas esses temas, eles estão atravessados também pela obra de Sófocles, especificamente sobre a perda fundamental da humanidade em sua realidade, então aferrada à razão, como guia para a alienação de si diante do mundo. O Édipo de Pasolini cumpriria, e nós podemos pensar que cumpriu, a própria condenação tanto do Édipo quanto do homem. Mas aqui nós temos um discurso no filme, a partir do filme do Pasolini, que aponta para uma função política, que nós vamos encontrar também na tragédia de Sófocles, mas a partir de uma dimensão humana, pelos próprios desdobramentos do que o oráculo vai predizer para Édipo, mas também pensando no Pasolini, como no século XX, os deuses parece que se tornaram um pouco distanciados dos homens, talvez nós pudéssemos colocar, de certa forma, no lugar uma dimensão psicanalítica, mas que nós não vamos, claro, vamos só mencionar a partir de uma fala do Pasolini, numa entrevista que ele vai conceder a Jean Narbonne em 1967, também nos Cahiers de Cinema, que ele diz que no Édipo, que ele vai filmar, o Édipo conta a história, ele diz literalmente, a história de meu próprio complexo de Édipo. Aquele garoto do início do filme, do prólogo, sou eu. Seu pai é meu pai, que era um antigo oficial da infantaria, e ele diz que a mãe, uma professora, é também minha própria mãe. Eu conto minha vida mitificada, é claro, mas tornada épica pela legenda, pela lenda do próprio Édipo. Então, tem uma dimensão, mas que no próprio texto e nessas apresentações, nesses apontamentos que nós trazemos aqui, nós tentamos nos afastar dessa dimensão psicanalítica que o próprio Pasolini vai apresentar no filme. Mas nos interessa, para tratarmos mais precisamente do início do filme, desse prólogo do filme, que vai tratar ali do presente e do passado, mas também do popular e do erudito, quando o filme começa, nós temos ali o lugar, por meio de uma plaquinha que identifica o lugar é Tebas. Nós vemos ali as torres da cidade e guardas que caminham na rua em frente a uma casa. Mesmo que nós possamos pensar que tem ali o prólogo, tem uma continuação, no segundo momento, quando nesse próximo plano se passa a ação para o deserto, nós estamos pensando ali em duas Jocasta, ou pelo menos na primeira mulher, que é essa que tem um filho, e por mais que tenha os laivos de uma Jocasta, e o bebê tem os laivos de um Édipo, e o marido tem os laivos de um Laios, nós estamos chamando apenas de uma primeira mulher. Depois nós temos o nascimento de uma criança e mulheres que alegres correm pelos jardins do palácio. E no outro plano nós temos uma criança que é amamentada e a mãe olha fixamente para a câmera. E no próximo plano nós temos a mãe que vai modificando o seu olhar. E nós temos ali, ao mesmo tempo, um olhar de sensualidade, que apontaria, talvez, num olhar meio estrábico, para um filme pasoliniano,
e para o horror do trágico que se anuncia. Mas esse horror estaria muito mais para o passado do teatro sofocliano do que para essa sensualidade que Pasolini quer dar nessa primeira mulher. E essa mãe que amamenta esse filho com sensualidade e horror, o filho se encontra como um bebê, nos parece, em sua primeira solidão. Né? Ali nós vemos um bebê que é deixado um pouco naquele jardim meio que abandonado, num primeiro instante, né? Que nós vamos ver essa dor e esse vazio nessa vida interior, mas nós temos, num contra-plongé, né? Nós temos um olhar também mais de adequação com o mundo. É esse bebê que olha de baixo para cima e que vê o mundo, um prado verde, um lugar que parece que se pode sonhar. Né? E esse bebê que nasce, mesmo entrando em contato com esse primeiro vazio e essa primeira dor que representa essa vida interior, ele parece que essa dor e esse vazio, eles se complementam, ou pelo menos eles podem ser desconstruídos nessa complementação no plano seguinte, quando nós vemos uma bandeira verde, branca e vermelha, com um brasão onde se vê ali uma coroa. Né? Mas essa bandeira que nós poderíamos imediatamente, né, fazer uma referência a uma das primeiras bandeiras lá da Bolônia, onde vai passar a primeira parte do filme, que depois pode se constituir na bandeira da Itália, né? As cidades, os lugares, esses lugares Pasolini está ali também trazendo um questionamento. E logo em seguida, nós vemos uma outra bandeira, quando crianças brincam, né, com uma bandeira preta e uma mãe passa com seu filho. O pai e o filho se encontram pela primeira vez, né, e o pensamento do pai, que é um pensamento militar em relação ao próprio filho, é de que ele diz, sem nenhuma consulta ao oráculo, porque mesmo que nesse prólogo Pasolini esteja trazendo aquilo que não está em Sófocles, mas no mito, nós não temos aqui, nesse prólogo do Pasolini, uma consulta ao oráculo. Então, nós vemos o pai, no seu pensamento, como num filme mudo, ele dizendo, você está aqui para tomar meu lugar no mundo, me empurrar de volta para o nada e roubar tudo que eu tenho. E ele prossegue. E a primeira coisa que me roubará será ela, a mulher que eu amo. Na verdade, ele já está roubando seu amor de mim. E aí nós temos, num segundo momento, a cena em que a criança, os pais deixam literalmente a criança sozinha e nós encontramos esse abandono e esse vazio mais uma vez, e agora mais real da criança. A volta dos pais, eles temos aí a primeira referência aos pés inchados de Édipo, que é quando nós temos a transposição da cena para o deserto, em que Édipo vai, atado pelos pés, ser deixado no monte. E aí, uma pergunta. Nesse momento que esse texto é de travessia, é de uma transposição de cena para o deserto, uma pergunta que é uma pergunta que pode ser feita pelo próprio Pasolini, quando ele diz onde vai minha juventude e onde vai a minha vida. E nesse sentido, nós trazemos Dostoiévski quando diz se Deus está morto, tudo é possível. O homem pode andar com seus próprios pés agora. Se o homem pode andar com seus próprios pés, Deus está morto e, na perspectiva dostoiévskiana, tudo é possível. Mas aí nós prosseguimos à maneira lacaniana. Se Deus está morto, nada mais é possível. Então, qual é o enigma sobre a sua vida? E aqui nós temos o momento em que Édipo vai consultar a esfinge. Né? Então, diferentemente do texto sofocliano, essa esfinge, como aparece, né, é uma esfinge mais debochada. Né? Ela ri do próprio consulente. Né? Naquele sentido que, se Deus está morto,
né, e tudo é possível, que você ande com seus próprios pés, você que é filho da fortuna. Né? Mas a pergunta que fica é, qual é o enigma sobre a vida? Né? Então, é isso que parece que Pasolini vai tentar trazer a partir de uma reflexão sobre esse caminhar a partir do Édipo Rei, uma reflexão para pensar a década de 60, a década de 60 do século XX. Né? E aqui eu gostaria de retomar mais uma vez alguns aspectos do próprio filme, né? Que é quando nós pensamos nessa releitura, né? E nessa adaptação que Pasolini vai fazer tanto da mitologia, principalmente nesses dois aspectos do prólogo e do êxito, né? Nós vamos encontrar no Édipo pasoliniano, né, a busca de tentar reviver a ligação, mas essa ligação que está claramente usurpada e mesmo vituperada quando nós encontramos mesmo na fala da Esfinge. Né? E essa ligação do homem, que agora não é mais o homem do século V, é o homem do presente, com a antepassada narrativa de sua perda anunciada. Uma narrativa que esse caminhante, esse andante sentia, de certo, e se confirmando em definitivo a partir da chegada, antes vista de uma espécie de segunda modernidade. Na viragem, por exemplo, dos anos 60 do século XX em diante, quando nós temos aí um novo boom, uma nova modernidade. E uma modernidade a que ele, poeticamente, Pasolini, descreveria como o desaparecimento e a morte dos pirilampos, em referência à idiotização completa da juventude pela mídia e pelo consumo ocidentais. E aí nós vamos ver aquilo que nós dizemos que no meio está Sófocles, né? Ao mesmo tempo que se distancia, até mesmo pela decoração, pelo cenário, o figurino das pessoas, né? O tempo todo nós estamos vendo e acompanhando esse Édipo pasoliniano a partir também do olhar da tradição, mas, ao mesmo tempo, nós estamos ali em outro registro. Nós não vemos uma referência direta à Grécia, nós não vemos referência direta a Tebas, mesmo que a cidade seja Tebas, seja Corinto, mas nós estamos no Marrocos, nós estamos na periferia da América Latina, nós estamos na periferia da cidade do México, nós estamos na Grécia, mas estamos também em outros lugares, andando junto com esse homem agora do presente, que é um homem que parece que ninguém aceita, que todos recusam. Então, o filme, a propósito do que nós poderíamos pensar de uma espécie de ontologia do caminhante, do andante, que é Édipo, né? Estabelece uma resistência, né? E também uma ética do desespero, pois ele vai remetendo a uma anunciação de uma segunda modernidade, mas uma modernidade de desumanização. Então, nós vemos essas figuras quase grotescas, né, que vão compondo esse cenário. Então, nesse sentido, a busca enseguecida pela verdade, além de si, consistiria no Édipo um tipo de ato entre a perda de significação da própria origem, né? Ele quer saber quem é que são os seus pais, e a perversidade nas trajetórias de abertura ao mundo. E isso constituído da destituição do sagrado e da distopia ante a destinação da infamante origem. Né? O próprio Pasolini vai dizer que o trágico é essa irrupção do sagrado no cotidiano. Né? Então, é nesse sentido que nós poderíamos ler essa perversidade nessa trajetória. Né? Então, os pés inchados de Édipo não permitem ao Édipo de Pasolini se não olhar para o próprio umbigo. Então, não tem ali um projeto maior. Né? Então, se no projeto sofocliano nós vemos um Édipo, como ele diz na abertura da tragédia, meus filhos, filhos da terra de Tebas, porque vindes aqui perante mim com esses ramalhetes enlaçados, suplicantes, enquanto a nuvem de incenso veste toda a cidade, em meio a rogatórios e lamentos. Meus filhos, eu achei que não devia saber por terceiros, assim eu mesmo vi.
eu, vosso rei, de todos conhecido como Édipo, o Kleinos, né? O ilustre, né? Então, esse Édipo de Pasolini, ele é raquítico, quase como se nós pudéssemos estabelecer uma oposição, né, entre o trágico e a picaresca, né? Então, nós podemos ver ali também, nesse Édipo pasoliniano, né, um Dom Quixote, né? Um sonhador, de certa forma, mas um sonhador que não traz senão a inutilidade. Então, sujeitos, portanto, mais suscetíveis a deterem-se ou serem detidos em vidas acinzentadas são esses homens que compõem esse cenário do Édipo rei. Ao meio do caminho, né, entre o afã de seus conhecimentos e a realização de seus desejos, de modo a não serem mais donos nem de si, nem de suas vontades. Veja que em Édipo Rei, Pasolini não trata o triângulo edipiano sob a perspectiva freudiana como uma ilustração à forma necessária de limitação dos desejos, mas estabelece a crítica mítico-poética e, podemos dizer também, filosófica e estética, de como a figura do homem do presente, que aí nós poderíamos dizer, talvez, do intelectual do presente, captado pelos poderes e personificado em Édipo, investe na verdade inquisitorial unicamente, mas também enseguecidamente. A formação pueril e categórica da sua história, supostamente sobre o oráculo desvirtuado de muitos saberes, segundo a convenção do engano em si, sobre si, e assodado à pretensão de impô-lo ao mundo, ele demanda o senhorio da razão e do poder de sua sujeição, a caminho da promessa do desconhecido. Pasolini, em Édipo Rei, que havia pouco tempo reportara e mesmo transfigurara o personagem de Édipo da antiguidade clássica à condição de filho exilado pelo poder, é um neofascista ou é um fascista? E quem, no desfecho de sua obra, inserira em uma cena da civilização urbana um cego aparentemente libertado, feliz e seguro de si mesmo em um ambiente estética e inequivocadamente progressista. Cinza, tecnológico e tolerante, né? Isso é o que aponta para o final de um Édipo Rei, do Pasolini, claro. Na realidade, o Édipo Rei de Pasolini, ele é inocente, mesmo ingênuo, posto que tenha culpa de seu destino, da sua arte, e pelo menos por fora, por seus olhos crestrados, tomados somente em direção ao futuro, ele não se refreia e cai obstinadamente em buscar a verdade, ainda que sem coragem, ainda que com o receio de intimamente encontrá-la de si e em si. Por fim, ele é completamente vencido, ele é aniquilado. Então, já indo para as conclusões, em nossa leitura do Édipo Rei, né, do Pasolini, a partir da tradição sofocliana, o que Pasolini torna explícito é o fato de que, ao voltarem-se às suas consciências, em virtude das incontingências criminosas, criminosas, apenas sob o âmbito moral da culpa, o poder burguês faz invariavelmente todos os homens caírem, primeiramente em cegueira, logo após em demência, a fim de que clamorosamente cedam às novas e falsas luzes, além das muito sedutoras compensações dos direitos. O filme, de fato, é absolutamente cético, com relação à tragicidade de uma história de vida imprimida sob o signo mau do egoísmo pueril. Cético no sentido de que demonstra que Édipo chega mesmo a entender a sua crise. Entretanto, a percepção desse entendimento torna-se para ele algo inútil e do qual ele, muito tardiamente, somente depois de perdida a sua visão, a sua verve intelectual, ele decide abrir a mão. E aí nós temos esse segundo Édipo, que é esse Édipo do final, que é esse Édipo moderno, que não é o Édipo sofocliano, nem talvez seja o Édipo do início do filme de Pasolini, que é um Édipo moderno e que aparece no fim, de certa forma, fascista, né? De forma fascista. É produto do primeiro,
né, que é um épico mítico. Ele é o seu resultado no que é a pós-história. É retratado como um sujeito completamente cesseado, inocente e de vontade estéril, perdido no presente de muitos movimentos, de muitas possibilidades e sem destino. Ele é cego e ainda assim, e por isso mesmo, o mundo exterior lhe parece algo imenso, complexo e a conter tudo o que existe. Por isso, todas as vezes que ele fecha os olhos, né, e isso vocês vejam, ele é recorrente desde quando ele é criança, ele fecha os olhos, ele coloca a mão nos olhos, né, para que ele se recuse a ver, né, até o momento que, de fato, ele fura completamente os olhos, né. Então, todas essas vezes, ele deseja fazer-se cativo à memória do passado e crê, dessa maneira, poder resistir, de alguma sorte, como intelectual demente, como um artista menor ou como testemunha de ocasião, mantido por caridade e por concessão alheias a pedir esmola os favores públicos de uma sociedade e, especialmente, de uma juventude que já, em plena colônia, ruidosa e neocapitalista, que aí seria a última parte gravada no filme em Milão, né, mas que representaria, talvez, né, os kibbutz de Israel ou as ruínas de uma revolução, se mostraria prontamente impiedosa. É a esse mundo trágico, portanto, que Pasolini nos reporta e que, sobremaneira, lhe interessa. Mundo cujo destino depende da vivência ou não da cultura, ou cuja até, né, essa cegueira, se dá em razão do acaso, do enceguecimento e da destruição simbólica dessa cultura. Então, apesar dessa consciência, Pasolini não desejaria ele mesmo, mas recobrar a sua origem, a sua infância, portanto, não é voltar ao passado, né, nem ao regaço da sua mãe, né, porque ele sabia que o mundo já estava definitivamente morto, né. Ele então choraria por este mundo morto, mas não morreria ele mesmo, se colocando, inclusive, como poeta, enquanto tomasse a vida apenas como princípio absoluto e empírico de realidade e de verdade intelectual. E, nesse sentido, como o próprio filme anuncia, né, fim que vira começo, para outros leitores e espectadores, a vida acaba exatamente onde começa, né, mas não como um retorno, mas como uma continuidade do que há de vir, né? Então, eu termino aqui. Foram esses apontamentos, tanto a partir do texto que nós levamos para a publicação, quanto alguns outros aspectos que nós trouxemos novos a partir do filme, que não estão no texto, para que a gente pudesse conversar um pouco a respeito desse filme, que traz aí esses aspectos de modernidade e de tradição, mas também de um desencantamento do presente, em contraponto a um passado que, talvez por ser mítico, tanto mais idealizado. Então, muito obrigado, Cecília, obrigado, Edson, e a ficar até agora. Nós é que agradecemos, Orlando, por essa belíssima, riquíssima apresentação, e que eu acho que pode ser vista como uma homenagem, né, ao Pasolini pelo dia de ontem, né? E uma homenagem à própria recepção, né, da cultura clássica no cinema, né? Eu acho que isso mostra a riqueza, né, desse meio. Um homem como ele, né, de uma vida impressionante, e é uma dos filmes da trilogia, na verdade, né, que tem também a Medeia e o Apunte pelo Nordestiada Africano. Mas vamos deixar isso para a conversa. Muito obrigada. Para aqueles que chegaram um pouco depois, o Francisco, né, com quem o Orlando trabalhou, ele não pôde participar, né, dessa apresentação, mas é um dos autores também, né? Bom, agora eu passo a palavra ao nosso terceiro palestrante, que eu já apresentei, mas professor, então, Júnior Vilarim, da Universidade Federal de Viçosa, que trabalha principalmente, mas não só,
com literatura francesa. Muito obrigada, Júnior. Tenha a palavra. Obrigada. Obrigado, Cecília, pelas palavras introdutórias, pelo convite para participar do evento. Ao Edson também eu agradeço. Ao Igor e à Júlia, que foram muito gentis na recepção do material. A análise que eu fiz para o livro, ela ficou muito pautada na questão da agnórise. Aqui hoje eu trouxe uns elementos novos, que eu também tratei no texto, mas para a apresentação eu quis mudar um pouquinho. Eu queria começar dizendo de uma nostalgia, da qual eu não falei no texto escrito, evidentemente, por causa do registro, mas aqui eu queria dizer que eu vi esse filme, assisti a esse filme, pela primeira vez, no Cineclube Subterrâneos. Era um cineclube que existia em Belo Horizonte, uma iniciativa principalmente dos alunos da Escola de Belas Artes, da UFMG, e esse cineclube começou as suas atividades em 2004 e funcionou mais ou menos até 2009. Ele começou a projetar os filmes no Centro de Cultura de Belo Horizonte e, posteriormente, ele passou a apresentar no antigo Museu de Mineralogia, que hoje é uma Secretaria de Cultura também em Belo Horizonte. Então, isso me traz uma nostalgia muito grande. Foi um filme que eu vi no ano de 2007 e eu gostaria só de deixar registrada a emoção dessa memória, né? Enfim, o Toshio Matsumoto é um dos cineastas da Nouvelle Vague japonesa, da nova onda japonesa. Ele foi, sobretudo, um produtor de documentários, todos documentários metalinguísticos, todos experimentais e conceituais. Ele foi professor de Belas Artes, de cinema no Japão, e veio a falecer agora recentemente em 2017. Bom, é de 1969 o filme. Eu coloquei aí os caracteres, né, os ideogramas em japonês para sermos um pouco fiéis ao original. A transliteração do nome e a tradução para o português. Tá? Essa é a capa, foi o cartaz do filme. Tá? Enfim, eu selecionei algumas imagens do filme e eu vou compartilhar. Você pode fazer o favor de passar a primeira imagem. Tá? Antes de passar propriamente para as imagens, eu gostaria de apresentar, então, uma espécie de motivação teórica, e, por uma feliz coincidência, eu e o professor Orlando partimos, né, das ideias do Barthes, né? Aqui neste livro, o SZ, em que ele, de 1970, originalmente ele é de 1970, é um livro que ele escreve a partir da sua leitura da novela Sarrazin do Balzac, né, que é também uma novela metalinguística. E neste livro, o Barthes ele vai propor a diferença entre o texto legível e o texto escrevível. O texto escrevível, né, ele pressupõe um leitor, diz o Barthes, que cai numa espécie de ociosidade, de intransitividade e, enfim, de seriedade. Em vez de entrar no jogo, de ter pleno acesso ao encantamento do significante, a volúpia da escrita tem apenas a mísera liberdade de receber ou rejeitar o texto. A par do texto escrevível, estabelece-se, então, o seu contravalor, o seu valor negativo, reativo, o que pode ser lido, mas não escrito, o legível. Chamamos clássico a todo texto legível. Bom, é do ano de 1970, representa a virada do Barthes, abandonando um pouco a semiologia, tal qual
ele a praticou no começo, e é muito interessante perceber que aqui nós temos subentendido, subjacente, o conceito de escritura, que o professor Orlando trouxe na citação que ele apresentou, né? A escritura como sendo uma condição do texto que não remete à sua origem, mas que se projeta sempre, né? O texto, ele sempre olha para o futuro. Não é à toa que a escritura, né, o termo, vem de scripturus, né? Eu vou me atrever a falar aqui dessa etimologia, né? Que é um particípio ativo futuro, né? Então, o texto, né, na perspectiva da escritura, ele sempre será escrito, né? A condição de legibilidade do texto é que ele sempre será escrito. Portanto, o texto sempre será lido, ele sempre será submetido a uma nova enunciação, né? Essa coisa interessante a respeito da condição de legibilidade do texto, o Borges já havia colocado lá na década de 30 com o Pierre Menard, né? O Pierre Menard, ele descobre, depois de tentar traduzir o Don Quixote, que não havia condições, mesmo que ele reproduzisse da primeira à última linha o original, de escrever a mesma obra, não é? A obra seria diferente. Enfim, a partir dessa ideia que eu vou trabalhar a forma como o Toshio Matsumoto recebe a tradição e lida com a tradição. Pode fazer o favor de passar agora para o filme, Igor. Eu selecionei para vocês um trechinho de uma entrevista do Toshio Matsumoto até o minuto 1:49, fazendo favor, Igor.ですね、オイディプス劇っていうのはもうこれはギリシャ以来のそれこそ悲劇の一つの典型だし、人間のなんか奥深い真実をついてるんだと思うんですけれども、その中には異様な隠されていた異様な真実がその中にむき出しにされてくるっていったような契機があってですね、その辺は割と僕の映画の中にも常にそういう形を取るというものがあるから、これはオイディプスそのものの問題というよりは、そういう劇構造が生み出す言ってみれば何かの衝撃としてドラマを考えるといったようなところがオイディプスの中に一つは規範化されてたっていうことだと思います。それからオイディプスは、当然ながらこの盗作したそういう性の問題親子関係の、そういう地の上での構造を踏まえた劇なんだけれども、バラム葬列をですねオイディプス劇から発想したんではないんですよね。一番最初はやっぱりゲイボーイの方からなんです。でゲイボーイみたいなのがその当時ですよ。それまでにはほとんど街でも目につかなかったそういう一つの性のあり方がなんかいろんな形で表に現れている。もちろん日本全体の中で性に対する観念が大きく変わっていくような時代だったわけですね。それは他のいろんな価値観の変化も全部含んでるわけだけども、いろんな意味でそういう尺度が社会的に変わってくる中で、そういうゲイボーイっていったような現象が
なんていうかな、日陰から表に出てくるっていうかな、そういうゲイボーイっていうものは一体何なんだという存在なんだっていう。Bom, com essa pequena introdução, eu queria primeiramente remetê-los a essa entrevista. Eu acho que é uma entrevista bastante reveladora do contexto de produção do filme, e é uma entrevista na qual o diretor vai assumir quais são as suas referências na sua produção geral e específicas para este filme, tá? Enfim, e a partir dessa questão inicial que o diretor coloca, que diz respeito à forma como ele lidou com a tragédia de Sófocles, eu queria, então, destacar duas questões para trabalhar aqui com vocês. A primeira, a relação propriamente dele com a tradição clássica, com a tradição literária, porque é um filme também que cita outros autores, e com a tradição cinematográfica, né? Tendo em vista que se trata de um filme metalinguístico, um filme experimental. E a segunda questão é relativa à dimensão metalinguística do filme, tá? Então, num primeiro momento, eu acho que é importante dizer que o diretor ele não parte somente do Édipo de Sófocles, ele parte também do Édipo do Freud, né? Porque há o Édipo de Sófocles e há o Édipo de Freud, que por meio do qual a maioria das pessoas tem acesso ao nome de Édipo, às vezes da história de Édipo, né? Depois é que vai se conhecer a tragédia, em muitos casos. E o que é que ele faz ao lidar com esses dois textos fundadores, né? O de Sófocles e o de Freud? Ele situa como protagonista do complexo de Édipo um sujeito cuja sexualidade não é normativa, né? Ele situa o Ed, uma corruptela, né? O nome da protagonista é uma corruptela do nome Édipo, Ed. Então, ele situa essa personagem como protagonista, e isso tem um valor de desconstrução, de recriação e de problematização bastante interessante, porque o que o Freud propõe na sua leitura do Édipo é que a saída mais perfeita do complexo de Édipo, a saída mais bem acabada, seria a da sexualidade heteronormativa, tá? Ele vai situar as homossexualidades, né? Ele não chega a tratar de transexualidades, mas o Freud ele descreve as homossexualidades como pertencentes ao campo da perversão, né? E as sexualidades pertencentes ao campo da perversão, pela ótica da neurose, seriam sexualidades que não são tão bem acabadas, né? Porque essas sexualidades, para se conformarem como perversas, elas teriam dito não à castração, elas teriam dito não à falta. Então, eu acho que é algo extremamente inovador, algo até mesmo impensável para a época, que em 1969 isso acontecesse, porque as personagens gays até 1969 não haviam tido uma representação tão direta, tão explícita no cinema. E ele consegue fazer isso com uma personagem travesti, uma personagem transexual. E aí eu já introduzo um pouco a questão da tradição, porque quando o Toshio
Toshio Matsumoto se apropria dos dois textos tradicionais e originários, o Sófocles e o Édipo, não é? O que ele faz é fazer aquela pergunta interessante: como tratar do universal, não é? Mas partindo do particular. Essa me parece ser uma questão importante, né? Porque ele citou na entrevista o texto edipiano como um texto que trata de uma questão humana, profunda, comum a todos, portanto, um universal, aquilo que o Aristóteles preconiza lá na Poética, né? Mas ele vai fazer isso dando um tratamento particular, né? Ele vai singularizar essa experiência do universal a partir da perspectiva dessa personagem não normativa, não é? Então, nesse sentido, não é? O que é algo interessante que esse filme traz como é que o cinema, como é que a arte, ela pode se aproximar dessas realidades, vamos dizer assim, marginais, dissidentes, não normativas, como é que ela pode se aproximar disso, se apropriar disso e representar isso artisticamente. Eu acho que uma pergunta importante que esse filme coloca é essa, não é? Não basta apenas querer representar uma identidade minoritária, ou um grupo minoritário, ou uma identidade desviante, né? É preciso pensar, primeiramente, nos recursos através dos quais essa representação pode ser feita, não é? Para não esvaziar de sentido a própria experiência do representado. Então, a dignidade das travestis e das transexuais não está apenas em serem representadas, está no fato de elas serem representadas numa narrativa, né, que pensa bastante a linguagem, né, que pensa bastante o lugar a partir do qual se fala, e não apenas a fala, não é? Então, é um filme que, por isso, ele atua aí dentro de uma ética e de uma estética que andam, né, bastante aliadas. Os intertextos. Agora eu vou passar, então, para o segundo ponto que eu queria destacar. Não, pode voltar no slide anterior um pouquinho, Igor. Então, agora eu vou tratar dos intertextos fílmicos, né? A relação do filme com o próprio cinema. Essa cena em que vocês estão vendo aí, o Ed, isso é por volta do 22º minuto do filme. É o momento em que ele tem a sua primeira vertigem. É o seu primeiro momento substancial de agnose, ou seja, de passagem do não conhecido para o conhecido, né? De trazer o conteúdo latente para o conteúdo manifesto. E ele tem essa vertigem diante de um cinema. E ele encosta sobre essa parede e sobre essa parede estão colados os cartazes do Édipo Rei, né? E a personagem fazendo o mesmo gesto. Então, essa questão do gesto, né? Que gesto o filme adota diante do filme de 67 de Pasolini, que por si só já como disse o próprio professor Orlando, um grande exemplo, né, de perspectiva moderna, né, de ruptura com os códigos realistas, né, no caso do Pasolini, ou neorrealistas, para fazer algo de moderno, né? E parece que aqui é como se houvesse, ao mesmo tempo, uma homenagem, né? Um pouco pastiche nesse sentido, né? Uma homenagem. Pode passar, faz favor, Igor, para o próximo slide. E então, eu vou tentar agora fazer um cotejo de imagens que eu retirei de um filme, do filme original, fazendo o cotejo com alguma imagem do filme apropriado. Então, tem essa cena da esfinge, essa é a esfinge
lá no Pasolini, que é uma máscara, né? Uma máscara, possivelmente uma máscara africana, né? Algo que né, desestabiliza bastante o olhar, né? Enfim. Pode passar, por favor, para o próximo. E o Ed, a personagem, depois que ela tem a sua primeira vertigem ali, passando diante de um cinema, ela um pouco perde os sentidos. Na hora que ela recobra os sentidos, ela sai correndo, porque ela começa a ser assediada na rua por uns homens. E ela entra dentro de um porão, no qual está sendo feita a exposição do Tatsuo Ikeda. É uma exposição que realmente estava em cartaz na época da rodagem, e vocês terão possibilidade ou tiveram possibilidade de ver, né? É uma exposição multi-artes, tem um gravador falando justamente de máscaras, não é? E do poder da máscara, das máscaras que colocamos, e esses olhos todos muito proeminentes e em primeiro plano nas pinturas do Tatsuo, tá? Que aponta, né, intertextualmente para a questão da castração ocular do Édipo e para a questão metalinguística do filme, que o tempo todo trabalha a questão do olhar, né, a questão do lugar de onde se vê. Pode fazer favor de passar, Igor? E um outro intertexto importante é o desse filme, na verdade, um filme breve, né, de 20 minutos, do Jean Genet, um escritor francês, que tem uma obra extensa, literária, mas que realizou apenas este filme, né? É um filme que trata, grosso modo, da história de dois presidiários que vivem em celas separadas e que começam a estabelecer uma relação erótica e de sensualidade através de um furo que há na parede, que liga as duas celas. E, enfim, não vou dizer mais, o filme está disponível no YouTube, é muito bonito, vale a pena vocês verem. E aí, há também uma imagem muito recorrente que o Genet trabalha nesse filme, que é a da rosa, a da flor. Eles começam a se tocar indiretamente também através desse buquê de flor que eles lançam um para o outro, aí cada um na sua cela. Além dessa alegoria da rosa, que está aí no Jean Genet, que dá o nome para o filme do Toshio Matsumoto, é uma alegoria que ele trabalha como uma metáfora extensa, estendida no texto. Ela aparece no filme, aliás, ela aparece no filme reiteradas vezes com diferentes significados, às vezes mais positivos, às vezes mais negativos, tá? E sobre a rosa também é importante dizer que era um chamamento, né, que existia no Japão da época para os homossexuais, né? Era um termo pejorativo. E, além disso, no filme, há um bar, né, lá em Tóquio, onde se reúnem os homossexuais, as travestis, é um ponto de cultura underground, e o nome desse bar é Genet também. Então, é uma citação explícita e implícita ao mesmo tempo a esse filme breve do Jean Genet. Pode passar, por favor, Igor. E aqui no filme do Toshio Matsumoto, eu escolhi, né, como eu disse, a imagem da rosa e da flor aparece várias vezes, mas eu escolhi essa, né, acho que pela importância, né, de um filme propor uma imagem dessa em 1969, não é? Pode passar, por favor, Igor. Um outro intertexto, também, agora um intertexto totalmente implícito, é o Hiroshima Mon Amour, do Alain Resnais, que é de 59, de 10 anos antes. Na entrevista da qual eu passei um trecho,
E ele cita o Alain Resnais como um dos seus influenciadores, vamos dizer assim, a palavra da moda, como um dos seus influenciadores. Mas em Hiroshima Mon Amour, para quem viu, há um enorme plano de sequência inicial em que os protagonistas, né, a mulher e o homem, né, a francesa e o japonês, fazem amor numa cena belíssima, que explora muito a questão do toque, da pele, do banho, da gota d'água. E, no início de O Cortejo Fúnebre de Rosas, há a mesmíssima cena de Ed, só um instantinho, do Ed fazendo amor com um parceiro, né? É uma colagem muito evidente, né? Assim, um diálogo bastante evidente com Hiroshima Mon Amour. Pode fazer o favor de passar, Igor? Tá aí, né? Uma das cenas que eu retirei lá do filme, que explora bastante tanto o corpo da Ed, um corpo travesti, um corpo andrógeno, isso é importante dizer também, não é? A representatividade desse corpo, quanto o corpo masculino, não é? Pode fazer o favor de passar. E um outro diálogo, né, também, é o Chien Andalou, do Buñuel, né? Inicialmente, isso também é dito na entrevista, o Toshio Matsumoto queria fazer um filme de inspiração surrealista. Ele queria fazer um cinema de inspiração surrealista, não é? E aí, eu acho que a cena da castração ocular que tem no Toshio Matsumoto, pode fazer o favor de passar, Igor, que é essa cena, no final do filme, quando o Ed e o seu namorado, que era um homem mais velho, eles descobrem, né, que são, na verdade, pai e filho. Aqui, acho que, né, preciso fazer um breve resumo do que se trata. O Ed, ele tem um pai que abandonou a casa, não se sabe por quê, mas, enfim, ele tem um pai ausente, mas na trama presente do filme, ele tem um relacionamento com o Gonda, um homem mais velho. E há um triângulo amoroso, porque esse bar, o Bar Genet, é um bar cuja gerente é a Leda, uma outra travesti, uma outra transexual, mas essa se veste como uma geisha, como uma mulher japonesa tradicional, né? Ao passo que Ed é essa personagem moderna, conectada com o que havia de moda no momento, no mundo ocidental. Enfim, é esse triângulo amoroso que é o núcleo, né, da história, né? Não preciso dizer, isso é o núcleo de Édipo, não é? E, enfim, o Gonda acaba preferindo a Ed, não é? A Leda acaba se suicidando, ela comete aquele suicídio japonês tradicional. E aí, né, o filme continua, e no final, através de um álbum de fotografias, que o Gonda descobre, né, que ele estava ali diante do filho dele. Nesse momento, o Édipo fura os seus olhos, o Gonda se mata e ele sai para as ruas de Tóquio, né? E nas ruas de Tóquio ele é visto com esses olhos, né, castrados. Enfim, eu acho que é um diálogo também com essa cena do Cão Andaluz, do Buñuel, que é bastante desagradável, né? Uma navalha que corta um olho e depois a gente vê alguma coisa ali, né, que figura um olho cortado, né? Enfim, todos devem conhecer essa cena. Pode fazer o favor de passar, Igor, né? E aí agora eu queria, a partir dessa imagem, né, é uma imagem muito importante no filme, porque ela representa uma espécie de plot point. O filme muda completamente a partir dessa imagem. E quando é que essa imagem aparece?
Vocês se lembram, né? Eu disse há pouco que ali pelo 22º minuto, o Ed tem o seu primeiro momento de anagnórise, não é? E aí, é, antes, né, o que desencadeia esse momento de anagnórise, essa primeira vertigem, essa primeira travessia dele do mundo, da psique, do desconhecido, para a psique que conhece a sua história, ela é desencadeada por isso. Ele está passando pela rua e ele tromba num cara que está dirigindo uma motocicleta e a motocicleta cai, essa massa, esse macarrão, esse espaguete cai no chão e a partir da visão desse emaranhado de fios, que é, na minha leitura, um emaranhado de fitas, um emaranhado de filmes, e a roda da bicicleta funcionando como a roda de um projetor, não é? É a partir, portanto, desse momento que ele tem aquela primeira vertigem, encosta sobre a parede do cinema e depois entra lá na galeria para ver aquela exposição. Por que é que eu estou dizendo? Isso é um momento muito importante no filme. A partir de então, vai se intensificando cada vez mais a passagem do Ed, do campo do desconhecido para o campo do conhecido. Ele vai cada vez mais se aproximando, né, construindo inconscientemente, né, trazendo, né, o conteúdo latente do seu complexo de Édipo, não é? E sempre quando vai ocorrer esse momento de travessia para o conhecido, há uma cena bastante impactante, uma cena muito estetizante, não é? Às vezes é close-up nos olhos, enfim, há vários recursos cinematográficos que são usados. Então, eu acho essa cena aqui bastante emblemática do que é a metalinguagem desse filme, do que é o arranjo discursivo que o Toshio Matsumoto faz nesse filme, né? Esse embrincamento, essa relação emaranhada de textos. O filme ele é muito enciclopédico nesse sentido, ele faz várias referências, tanto cinematográficas quanto referências literárias. Os textos aparecem escritos como letreiros na tela, sabe? Então, eu acho bastante interessante pensar a partir daí. Pode fazer o favor de passar aí. Tá. Então, o que eu queria trabalhar, né, já me encaminhando para o fim dessa proposta de leitura que eu fiz hoje, é o seguinte, que a dimensão metalinguística do texto, não é? Ou seja, é um filme que é feito para desestabilizar o olhar, não apenas para refletir e para criar um filme com novas possibilidades narrativas e estéticas. Mas, né, é claro, o filme que é feito assim é um filme para desestabilizar o olhar. Nesse sentido, eu parto um pouco dessa relação que se estabelece, segundo esse teórico francês, que se dedica muito às artes plásticas e às artes visuais, o Didier Berman, que num livro O que nos vê e o que nos olha, ele estabelece uma distinção entre a coisa que é olhada e o olhante, aquele que olha. E ele diz que nas experiências estéticas mais de vanguarda, mais experimentais e não referenciais, o objeto é que acaba olhando para aquele que olha. E esse olhar que o objeto devolve para aquele que olha é um objeto que o confronta com o vazio e, portanto, com a impossibilidade da própria linguagem de ter acesso a um sentido. Então, portanto, o espectador desse filme, quando ele vê esse filme é quem olha para o espectador o tempo todo, porque ele fica ali perdido, tentando montar aquela narrativa toda desconexa, aquela narrativa que pega a Grécia e coloca no Japão contemporâneo, ou seja,
o olhante, que é o espectador desse filme, ele é olhado através dessa sensação do vazio, sabe? Ou seja, que é a questão do extremo da linguagem, não é? Da capacidade que a linguagem tem de representar, né? Até que ponto ela representa, até que ponto ela capta o objeto, até que ponto o processo de significação ele pode permanecer aberto, um pouco nesse sentido. E, do ponto de vista da linguagem, ele também trabalha o distanciamento brechtiano, porque essas interrupções todas que são feitas, porque aí o filme ele começa a se estruturar através de duas narrativas, uma narrativa primária, que é a narrativa do presente do Ed, e uma narrativa secundária, que vai sendo construída a partir da construção memorialística do Ed, né? À medida que ele vai se lembrando do seu passado, com esses flashes que vêm e que ele não entende. E quando ele tem esses flashes, as imagens da outra narrativa irrompem na tela, não é? Além dessa interrupção que é feita pela narrativa primária e pela narrativa secundária, ainda tem vários letreiros que aparecem na tela, as citações literárias todas que o Toshio usa. Ele usa Baudelaire, ele usa a Bíblia, ele usa assim uma biblioteca de citações. Então, esse distanciamento brechtiano, que quer, de fato, incomodar o espectador, que quer colocá-lo diante da possibilidade de uma fruição, mas de uma fruição acompanhada de uma reflexão, né? Acompanhada de uma postura crítica. Júnior. Oi. Não, se me permite, só uma pequena interrupção, porque a gente hoje combinou de ampliar e ter até, né, uma pergunta, um tempo menor para perguntas, que eu acho que a gente vai até suspender. Mas a gente já passou 10 minutos já chegou no horário final. Então, se você pudesse sintetizar e só indicar para remeter as pessoas depois até para o seu capítulo no livro, né? Tá maravilhoso. Ter que fazer esse papel, mas é só para a gente não passar. Não, eu entendo. Eu já estou mesmo finalizando. Então, é um filme que tem uma estrutura em mise en abîme, as narrativas vão surgindo de uma dentro das outras. Tem um enredo do presente, tem um enredo da memória, tem a exposição do Tatsuo Ikeda, tem um outro filme que é filmado dentro do filme. É super interessante isso. Tem um making-of desse filme e tem um documentário, que são depoimentos de gays e travestis japoneses, de fato, que dão depoimentos sobre as suas sexualidades ali no filme. Então, para terminar, é um filme que funciona como um grande palimpsesto, né? Palimpsesto de filmes, de textos literários, de textos filosóficos, né? Já que ele coloca o Freud aí também no meio desse grande palimpsesto. Bom, era isso que eu pretendia apresentar para vocês. Obrigado pela escuta e desculpem aí por ter levado muito tempo, tá? Obrigado. Não tem problema. Como eu havia avisado, e a gente sabia que era uma sessão tripla, né? Eu creio, bom, não teve perguntas, né? Exceto uma pergunta pontual, que como é uma coisa que pode ser respondida em 1 minuto, né? Alguém perguntou do filme Old Boys, poderia ser um Édipo invertido, eu não conheço esse filme, mas eu acredito que com mais tempo as pessoas, né, seriam motivadas para fazer perguntas, mas como a gente já passou 10 minutos, né, do horário previsto, habitualmente, embora a gente fosse estender, eu creio que o melhor seja convidar todos, se tiverem, né, questões, para serem colocadas depois por e-mail para todos vocês. A gente pode, né, se vocês autorizarem, passar os e-mails, né, dos 3. E se eu sinto não ter esse tempo para pergunta, agradeço muitíssimo por todas as falas, né? Mas a gente também não queria dividir em 2 sessões, justamente porque a imbricação é muito grande, né? Há um traço, inclusive, comum, que é a questão da sexualidade, que é muito marcada, né? Em todas as falas. Mas, enfim, eu não sei se...
Algum de vocês teria visto esse filme? Também poderia, em 1 minuto, dizer se acha algum elemento em comum ou não? O Old Boy? Algum dos palestrantes já assistiu esse filme? Não assisti, Cecília. Também não, Cecília. Esse não vi, não. Bom, fica aí mais um filme, então, como sugestão para ser analisado, né? Se não tem uma influência direta, talvez um paralelismo. Eu queria ainda dar a palavra, talvez até para ela encerrar, né, com algum comentário, a Luciene, que está aqui, né, e que participou também, junto com o Amarante. Luciene. Bom, eu agradeço a oportunidade aqui de estar com esse grupo interessante, inclusive de rever alguns, como Orlando, Maria de Fátima, e Fábio Faversani, e outros aí que a gente às vezes só conhece de nome mesmo. Acho que o evento tem sido assim, um sucesso tão grande. E com relação aí ao trabalho que eu e a Amarante fizemos, eu só queria colocar assim, que para a gente ainda ficaram muitas janelas abertas, né? O filme abre muitas possibilidades, inclusive a questão religiosa, que alguém colocou aí, a questão da lava no início, o Amarante também já respondeu aí, sobre a possibilidade de ser uma leitura de um inferno, mas, de qualquer maneira, para a gente também tem sido um desafio assim, encarar determinadas análises, né, de filmes e cineastas que às vezes a gente não domina ou que não faz muito parte do nosso circuito, e com leituras assim que realmente continuam muito atuais, como é o caso desse filme que a gente abordou aí, o Tirésia. É isso, eu não vou me delongar mais, porque todos já sabem essa questão do tempo. Foi um prazer participar e eu acho que, como Cecília, agradeço a todos aí pela disponibilidade aí de acompanhar a sessão e foi ótimo ouvir também os colegas. É isso. Tá. Muito obrigada, Luciene. Bom, o tempo realmente voou, né? Então, a Juliana colocou aí. Então, eu agradeço mais uma vez, penhoradamente, a todos vocês, palestrantes, aos participantes, né? E convido para a próxima sessão. Convido também, vou aproveitar e depois vejam no Facebook, a gente pode mandar um e-mail. Na segunda-feira tem um evento que é sobre mulheres, que eu coorganizo, e temos falas sobre Helena e sobre Medeia. E também a Renata Casarini, que está aqui presente, vai dar uma aula aberta sobre Medeia, ela que traduziu a Medeia, né, de Sêneca. Então, esse tema eu acho, inclusive da leitura freudiana de Édipo, né, que influencia tanto, eu acho que uma das conexões passa por Sêneca, mas vamos deixar isso para discutir depois, né, em outro momento. Então, muito obrigada a todos pela presença e todos, e até a próxima sessão.